Olá pessoal, chegou aquele momento de encerrar o ano de 2020, compartilhando com vocês a minha seleção dos 10 melhores livros que eu li no ano passado. E o critério que eu utilizei, para minha seleção foi o meu envolvimento com a leitura, aquela leitura que mais me marcou, a história que eu mais me emocionei. Então os critérios eles estão relacionados com essa minha experiência de leitura. E assim, eu li muita coisa boa no ano passado, grandes obras, grandes clássicos da literatura que eu gostei muito. Então vou fazer uma breve retrospectiva antes de entrar efetivamente na minha seleção dos melhores do ano. E eu li O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, foi o meu primeiro contato com a autora. E aqui os personagens, apesar de não terem me despertado nenhuma simpatia, eu gostei muito da atmosfera da gótica da história. Eu gostei também da escrita, como que ela desenvolveu a narrativa. Então foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu li também O Velho e o Mar, do Hemingway, gostei muito também. Li Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, e Dostoiévski é um autor que eu sempre tento ler, pelo menos um livro dele por ano. E a minha experiência com Os Irmãos Karamazov foi de altos e baixos, porque em alguns momentos a leitura ela fluía muito bem, eu me envolvia com a história, então a história é sensacional ali, os dilemas, os conflitos entre os membros da família, são situações que prendem a atenção. Mas em outros momentos a leitura ela ficava bem densa, mas foi uma leitura que eu gostei muito, foi uma experiência enriquecedora. É aquele tipo de leitura que com certeza daqui a algum tempo depois eu vou reler. Li também A Sombra das Raparigas em Flor e O Caminho de Guermantes, que são o segundo e terceiro volumes da série Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. E no próximo ano eu continuarei com a série, lendo a série e trazendo diários de leitura aqui para o canal, compartilhando com vocês como que tem sido essa minha experiência, fazer esse registro aqui. Também fiz a leitura do livro As Intermitências da Morte, do José Saramago, que é um autor também que eu tento ler pelo menos um livro dele por ano. Li Stoner, que eu gostei bastante. E também Dois Irmãos, do Milton Ratum. Foi minha primeira experiência com o escritor. Até então nunca tinha lido nada dele. E eu quero ler mais, esse ano. E li também A Elegância do Ouriço, que foi uma leitura que me surpreendeu bastante. É um livro maravilhoso, sensacional, que eu finalizei em dezembro e eu realmente não esperava nessa reta final ler um livro que pudesse me impactar bastante. Li também clássicos como Frankenstein, da Mary Shelley, li O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, li também A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Que livro impressionante, foi uma leitura que mexeu muito comigo, me deixou angustiada. E todos esses que eu estou mencionando aqui para vocês, eu indico fortemente. E também um livro espetacular, Ratos e Homens, é uma leitura rápida, eu li em um domingo, e é aquele tipo de livro que prende sua atenção, uma história, eu fiquei impressionada com essa história, que é de tirar o fôlego. Enfim, realmente foram muitas leituras incríveis e que eu recomendo. Eu pude conhecer muitos autores que eu ainda não conhecia e li obras que estava querendo já ler há um bom tempo e eu consegui realizar essa leitura em 2020, mas agora vamos para o top 10 dos livros de 2020. Bom, e como eu falei, essa minha seleção ela está relacionada com a minha experiência de leitura e com o meu envolvimento com essas histórias. Em 10º lugar, eu escolhi O Crime do Cais do Valongo, da escritora Eliana Alves Cruz. Esse livro aqui de capa linda, ele foi publicado pela editora Malê. E a Eliana, ela é carioca, escritora e jornalista, pós-graduada em comunicação empresarial. Gente, e esse livro aqui foi uma experiência riquíssima. É uma leitura de ficção e que traz como pano de fundo fatos históricos sobre a época da escravidão. E a leitura dessa obra ela foi uma experiência marcante porque ela me despertou a curiosidade de pesquisar mais sobre a história do Cais do Valongo e eu fiquei realmente impressionada. Foi uma leitura, como eu falei, enriquecedora, porque eu pude aprender ainda mais sobre a história do Brasil, sobre a história do Rio de Janeiro, sobre a época da escravidão, que me deixou muito impactada, muito impressionada. E é uma leitura que eu indico para vocês. Em nono lugar, eu escolhi 1984, do George Orwell. E quando eu comecei a ler esse livro, eu não conseguia parar de ler. E foi uma leitura que me impressionou bastante pela atualidade do tema. É uma distopia de alta qualidade sobre o regime totalitário. É uma leitura riquíssima e esse ano eu assisti a algumas lives que discutiram muito sobre essa obra.
É um livro aí que está sempre entre os mais lidos e os mais vendidos e recomendo. Em oitavo lugar, eu escolhi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu simplesmente me apaixonei pela autora e eu quero ler outras obras dela. Então, provavelmente, o próximo que eu irei ler vai ser Ao Farol, que eu tenho ele aqui. Eu tenho essa edição aqui na minha estante. E foi uma experiência de leitura enriquecedora, porque quando eu finalizei, eu busquei artigos que me fizeram entender e gostar ainda mais da obra, me despertar para aquilo que eu não havia percebido no decorrer da leitura. Eu pude entender melhor as análises aqui sobre fluxo de consciência, questões sobre memória, dentre outras abordagens aqui sobre a guerra, sobre a sociedade da época e também a temática aqui sobre o suicídio me impressionou bastante. E eu li nessa edição da Autêntica, tradução do Tomás Tadeu. É uma leitura que eu também recomendo. Em sétimo lugar, eu escolhi Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Vai aparecer a capinha aí para vocês, porque esse livro eu li emprestado. E Gabriel Garcia Marques é um outro autor, né, que eu tento ler pelo menos uma vez por ano. E foi um outro livro que me impressionou, porque ele é um livro curto, né? Mas você pode tirar daqui inúmeras discussões, inúmeras reflexões. E ele conta essa história na forma de reconstrução jornalística sobre a morte aqui do personagem Santiago. E as peças desse quebra-cabeça, eles vão se encaixando. E eu fiquei chocada. Todos os habitantes ali daquele lugar, eles sabiam desse homicídio premeditado e ninguém fez nada, e isso foi muito impactante. E o que me impressionou também foi, como eu falei, por ele ser um livro curto e permitir esses inúmeros assuntos que podem ser discutidos a partir dessa leitura. Um livro genial. Ano que vem, com certeza, irei ler mais Gabriel Garcia Marques. Em sexto lugar, uma outra leitura que me impressionou bastante foi O Mundo Assombrado dos Demônios, do Carl Sagan. Uma leitura necessária, indispensável, de uma lucidez incrível em suas abordagens, em suas reflexões, discussões, em defesa da ciência. Ele traz aqui também consequências do desenvolvimento científico, tecnológico na sociedade. Vai desenvolver discussões também sobre algumas crenças e sobre a presença da pseudociência nas sociedades. Livro maravilhoso e com certeza irei ler mais obras do Carl Sagan. E em quinto lugar, eu escolhi A Cabana do Pai Tomás, um outro livro que eu não conseguia parar de ler. Em vários momentos eu me emocionei e, apesar do tema dolorido, sofrido, nós temos aqui uma leitura fluida. Você se transporta para a história facilmente, você se envolve com os dilemas, as angústias e os sofrimentos dos personagens. Então, quem não leu ainda, leia essa obra, indico fortemente. Em quarto lugar, eu escolhi Serotonina, do Michel Houellebecq. Eu gostei muito do estilo do autor, da escrita. É uma escrita fluida, por outro lado, não foi uma história fácil de encarar, porque é uma leitura incômoda por conta do personagem, porque nós temos aqui um personagem pessimista, machista, e ao mesmo tempo ele traz aqui um tema sobre a depressão que me deixou muito chocada. Então, para ele não há nenhuma esperança na vida e ele vai abordar a decadência do homem, a decadência das relações humanas, da sociedade, vai fazer críticas sobre questões políticas, econômicas da França. É um livro provocativo e temos todo esse turbilhão de coisas acontecendo. E ele faz tudo isso numa obra que tem poucas páginas. Foi uma leitura que valeu muito a pena e eu quero ler outros livros dele. E eu comentei mais sobre essa obra em um vídeo que eu deixarei disponível aqui na descrição. E em terceiro lugar, eu escolhi Lolita, do Nabokov, e esse livro ele me impressionou muito, uma história perturbadora, repugnante, porque ele vai falar sobre o tema pedofilia, então é um livro muito difícil de encarar, sem você sentir repugnância, raiva, indignação por esse personagem. E ao mesmo tempo o que o escritor faz aqui, gente, é genial, realmente incrível. A escrita, o estilo do autor, impecáveis. Então ele vai tratar dessa atrocidade com uma escrita poética e nós temos aqui um narrador que vai contar a história a partir do seu ponto de vista, o que deixa as coisas ainda mais revoltantes, porque a gente nem pode saber o ponto de vista da vítima. Então foi uma leitura difícil, sofrida, revoltante, perturbadora e ao mesmo tempo é uma obra-prima da literatura que valeu muito a pena ter conhecido. E o segundo lugar ficou para Capitães da Areia, do Jorge Amado, e eu fiquei impressionada com a atualidade dos temas abordados aqui
no livro, que traz muitas críticas sociais, vai falar sobre as injustiças sociais também. É que ele vai tratar da história de meninos que vivem nas ruas, eles moram em um trapiche e eles cometem assaltos, dentre outras atitudes violentas. E nós conhecemos a história de vida de cada um desses meninos que foram abandonados pela família, pelo Estado, desprezados e ignorados pela sociedade. E a gente acompanha o destino de cada um deles. E eu me emocionei bastante com as histórias aqui do livro. E tem um vídeo que eu comento mais sobre essa obra que eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo. E, em primeiro lugar, a melhor leitura do ano foi 2666, do Roberto Bolanho, literatura chilena. E com esse livro ele entrou na minha lista de autores preferidos. Eu li esse livro nas minhas férias de janeiro. E, gente, sério, o que ele faz aqui é maravilhoso. É um calhamaço que tem um ritmo dinâmico e eu simplesmente amei essa leitura. Gostei muito da maneira como a história ela é contada. E a narrativa gira em torno de um autor alemão famoso e, ao mesmo tempo, obscuro, misterioso, chamado Archimboldt. E aqui nós acompanhamos esse desenrolar, acerca da identidade desse escritor de sucesso. E também nós acompanharemos uma série de assassinatos de mulheres no México. Essa parte realmente foi muito tensa, muito chocante. E com esse livro ele entrou na minha lista de autores preferidos. Esse ano, também nas férias, eu irei ler uma outra obra dele que falam muito bem. Então eu vou ler Os Detetives Selvagens. Eu mostrei na minha lista dos 12 livros que eu irei ler esse ano e eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo para quem quiser acompanhar junto comigo esse desafio e também para conhecer as obras que eu escolhi ler em cada mês. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as melhores leituras que eu fiz em 2020. Me diz quais foram as leituras que vocês mais gostaram de fazer e agradeço mais uma vez a companhia de vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!